Agora, dando início às atividades do seminário, convidamos para compor a mesa desta solenidade de abertura os representantes das entidades envolvidas na realização deste evento, aproveitando assim para agradecer a parceria com o Ministério Público Federal de São Paulo, representado por Luiz Costa, o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, representado por Marina Pfefferbaum, e a ISOC Internet Society, representada por Raquel Gatto. Por favor, Marina. Complementando a mesa de abertura, convidamos ainda Demi Guettico, diretor-presidente do NIC-BR, que conduzirá as atividades da mesa. Demi também é conselheiro do CGI-BR. Aproveito para me desculpar em nome do nosso coordenador do CGI-BR, o senhor Maximiliano Martinhão, que infelizmente não pôde comparecer nesta manhã, mas estamos baixando um vídeo que ele nos mandou com uma mensagem. Esperamos que até o final desta solenidade tenhamos esse vídeo para transmitir a vocês. E, por fim, convidamos o deputado federal Orlando Silva, autor do projeto de lei de proteção de dados, PLC 53/2018, para integrar a mesa também de abertura. Bom dia. Passo a palavra para o Demi agora, que conduzirá as atividades dessa solenidade de abertura. Um bom dia. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. É uma alegria estar nessa sala pela 8ª vez. Esse é a nossa 8ª versão do Seminário de Proteção à Privacidade. Começamos em 2010. E nessa mesa, inclusive, tem gente que participa disso também desde o começo, não? O Luiz Costa, do Ministério Público, a Raquel, depois da ISOC-BR, né? A gente tem essa continuidade aí desde o começo desses seminários, e o objetivo visado sempre foi chegarmos a uma proteção do usuário da internet em termos de privacidade, e ao viçareiro, né, estarmos vendo agora, né, com a ajuda fundamental do deputado Orlando Silva, que temos um projeto aprovado em fase final de exame e decisão. Então, eu acho que isso absolutamente não liquida a atividade do seminário, que certamente agora tem que se debruçar em cima de coisas mais concretas e continuar para frente. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer era esse, né? O segundo comentário foi, de alguma forma, coberto pelos vídeos, né? E eu queria ressaltar esse modelo que o Brasil tem, que eu acho que é um modelo que é invejado realmente em vários lugares, que é um modelo em que a gente usa registro de domínio, né, o .br, para dar braço ao CG. O CG consegue fazer. Esse seminário é feito, evidentemente, com recursos do BR, né? Dois fóruns de governança da internet internacionais foram feitos com recursos do BR, né? Várias reuniões e as atividades que foram mostradas no vídeo, medição de qualidade de banda larga, cartilha de segurança, etc. E tal. Então, isso é algo que eu acredito foi bem estruturado no país e, evidentemente, cada um faz o que quiser em relação ao domínio, todos os domínios funcionam igualmente bem na internet, mas o BR tem essa característica de que não tem acionistas e nenhuma empresa por trás, na verdade, devolve o recurso para a própria internet, sustentando o próprio funcionamento do registro e devolvendo boa parte do recurso para coisas de interesse da comunidade. Então, acho que esse é um modelo importante que vale a pena ser preservado. E nesse sentido, a última coisa que me veio à cabeça, eu encontrar um colega aí, eu usei esse exemplo outra vez, vou usar de novo, a gente se repete um pouco nisso, que é o seguinte: a gente tem uma tendência de ser crítico, e deve ser crítico em diversas coisas, e tem um livro de um sujeito inglês aí do começo do século passado, chamado Chesterton, e ele tem um livro chamado O que há de errado com o mundo, né? E ele comenta várias coisas que estão erradas com o mundo,
Mas uma das coisas que ele comenta entre o que estão erradas com o mundo, mas que é um erro errado, como diziam os velhos compiladores, é o seguinte: nós não percebemos, às vezes, o que está certo. Então, na ânsia de consertar o que é errado, o que é perfeitamente justo e correto, muitas vezes jogamos fora, junto, o que eventualmente está certo. Então, tem muita coisa errada no mundo, mas não é verdade que tudo esteja errado, né? Então, eu acho que essa separação entre o joio e o trigo é fundamental para que as coisas que, de fato, merecem ser preservadas e continuem, sejam preservadas e continuem. Então, com isso, eu acho que vamos chamar o pessoal para fazer os pronunciamentos iniciais e desejar a vocês aí um excelente seminário. Eu vou seguir numa linha que está na minha lista aqui. Eu vou chamar primeiro o Luiz Costa, que está na minha lista em seguida. O Luiz Costa foi um dos inspiradores desse seminário, quando ele visitou uma vez o NIC, e disse: por que não fazemos algo para discutir privacidade na internet, algo tão ameaçado? Na internet, a privacidade, de fato, é bastante ameaçada. E aí isso foi levado ao CG, que também achou ótima a ideia, e começaram os seminários. Então, aproveito para passar a palavra para o Luiz Costa. Obrigado pela presença. Obrigado, Demi. É um prazer estar mais uma vez, né, nessa... É nona, Demi, é nona, viu? É nona edição, nona. Pois é. Nona edição. Muito bom estar aqui mais uma vez. Já agradeço, assim, cumprimentando todos os membros da mesa, todos os parceiros e apoiadores desse evento, né? Isso é uma satisfação muito grande ver que a gente, com consistência, aí, nos últimos anos, conseguiu, de alguma maneira, ir construindo alguma base para uma discussão que, no Brasil, especialmente agora, vai chegando num momento particularmente intenso e interessante, né? Então, mais uma vez, meus agradecimentos aí a todos os parceiros e apoiadores desse evento, né? Com relação ao programa, né, a gente consegue ver que está muito bem estruturado aí, discussões relacionadas tanto ao comparação, um diálogo, vamos dizer assim, de modelos tanto da União Europeia quanto do Conselho da Europa, cooperação internacional em investigações criminais, papel do setor privado, conjuntura brasileira, inteligência artificial, criação de perfis, impacto dos perfis, né? Vazamento de dados e privacidade, proteção de dados e tecnologia, né? Isso é, de alguma maneira, um reflexo dessas multifaces, né? Desses vários aspectos que a proteção de dados, que o tratamento de dados traz, né? Como contextualização, né, eu só gostaria de trazer a lembrança, né, de que a gente não está tratando apenas de operações mecânicas, formais, quando a gente pensa em tratamento de dados, um dado que vai para cá ou vai para cá, que é tratado numa base de dados, ou criação de perfis, mas de a gente não perder o quadro maior em que esse tipo de atividades se encontra, né? E a maneira como esse tipo de atividade se relaciona com o exercício do poder econômico, né? Ou a atividade econômica, o próprio exercício do poder político, quer dizer, como o Estado faz o uso desses dados, como as empresas fazem o uso desses dados, né? E como proteger, em primeiro lugar, o indivíduo, né? Mais um enfoque direitos humanos, mais jurídico, puxando a sardinha aqui para o lado jurídico, né? Não perder esse contexto maior do impacto e da importância do tratamento de dados pessoais. Sobre esse momento, né, eu não gostaria de deixar de falar desse momento que nós estamos passando com relação à própria discussão e à iminência de uma aprovação do projeto de lei de proteção de dados pessoais no Brasil. Só trazer a lembrança, perdão, que as primeiras leis, né, leis no sentido formal, vamos dizer assim, que a gente tem notícias, são da década de 70, né? Então, pensando aí nos Fair Information Practice nos Estados Unidos, pensando
em todas essas leis que, ao longo da década de 70, foram sendo aprovadas na Europa. Então, como o nosso coração de brasileiro está sempre oscilando, uma hora olha para a Europa, outra hora olha para os Estados Unidos, pouco, né, para a América Latina, podia olhar um pouquinho mais, mas pensando nesses dois modelos que têm já alguma tradição nessa área, vamos dizer que a gente está com quase 50 anos de atraso, quase, né? Atraso, não sei se é bem a palavra, mas cronologicamente estamos depois, chegamos depois, né? Mas isso não é no sentido de culpabilizar, nem dizer que é ruim, ou melhor ou pior, nada disso, mas é o tempo que foi necessário para nós, como sociedade, para chegar nesse ponto. É só uma constatação, né? Mas só gostaria de registrar que, nesses modelos da década de 70, que vêm sendo aprimorados até hoje, são modelos nos quais o Brasil se apoia esse projeto, tem 3 pilares fundamentais. Um, que é princípios e salvaguarda de direitos, um segundo, regras de responsabilidade, e um terceiro, que é autoridade garantidora, né? Eu não vou entrar nas minúcias de uma discussão, mas só para trazer a lembrança desses 3 pilares, né? E de trazer uma reflexão que eu não consigo imaginar, né, um sistema de proteção de dados em que você tenha só princípios e sem uma autoridade que seja de fato independente, né, e que faça cumprir, que seja ali uma garantidora desses direitos, que faça zelar por essas regras de proteção de dados pessoais. Então, acho que é isso que a gente não pode perder de vista, acho que a gente não pode fazer pechincha com direitos fundamentais, né? Independentemente das discussões procedimentais, formais, a gente não perder o foco do que é principal, né? Não jogar fora o que está certo, como o Demi estava falando. Então, agradeço mais uma vez, desejando sucesso para o seminário e que as discussões produzam bons frutos para nós como sociedade, para o Brasil como país e como membro de uma comunidade internacional. Obrigado, Luiz. Seguindo, eu vou passar a palavra para Marina Pfefferbaum, que representa, na verdade, Alexandre Pacheco, da Faculdade de Direito da FGV e do CEP. Bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui nesse seminário novamente. O CEP, ao longo desses anos, tem contribuído com a construção dessa iniciativa que, por muito tempo, a gente percebeu, por meio do Alexandre Pacheco, que não pôde estar aqui hoje, mas o quanto esse seminário cresceu em nível de importância, de internacionalização, e virou uma grande referência para toda a comunidade que aqui está hoje, na questão de proteção de dados e assuntos relacionados à internet, que é muito mais amplo. A gente, enquanto centro de pesquisa, se orgulha muito dessa parceria, porque é uma inspiração para a gente enquanto instituição de ensino. A gente vê muito uma tendência de se colocar disciplinas como direito digital isolada numa grade curricular, sendo que todos esses temas eles estão emergentes, gritando na sociedade. Como já foi dito aqui, é uma temática de direitos humanos, de contratos, de propriedade intelectual. Então, a gente se inspira muito nessas iniciativas, como a gente tem nesse evento, para repensar, inclusive, a nossa forma de currículo, deixando todas as disciplinas de uma maneira que atendam todas essas questões que estão emergindo hoje, repensando a forma que a gente ensina o próprio direito, repensando qual é o papel desse aluno enquanto agente nessa sociedade e, principalmente, nesse momento tão importante dessas temáticas, dessa relação da internet. Então, enquanto centro de pesquisa, me orgulha muito estar aqui hoje, com mesas tão qualificadas e com pessoas tão interessantes. Então, a gente deseja a todos um excelente seminário e muito obrigada. Obrigado, Marina. Dia. A próxima a falar, Raquel Gatto. Na época que isso começou, trabalhava no NIC com a gente, trabalhávamos juntos lá. Depois ela
se mudou para a Internet Society, a ISOC, que é uma organização sem fins de lucro, que é uma espécie de guarda-chuva para várias atividades importantes da internet, e hoje ela está na ISOC. Então, Raquel Gatto. Muito obrigada, Demi. É sempre bom voltar para casa e estar com todos aqui. Como a Marina falou, é uma alegria e um orgulho ver o crescimento desse seminário. E o que eu gostaria de pontuar, na verdade, eu vou colocar 3 pontos para reflexão e talvez inspiração, enquanto a gente inicia essa jornada. A primeira delas tem a ver com esse histórico, né? Quando a ideia do seminário começou, na verdade, havia um esboço de uma possível proposta de lei de proteção de dados a ser enviada aí para a análise do Legislativo. Junto com o Danilo Doneda, com o Marcelo Leonardi e tantos outros, a gente começou a construir, primeiro, um workshop, que foi exatamente a apresentação desse projeto, desse esboço, e depois com o seminário em si, porque nós consideramos que havia essa necessidade, de levantar mais conhecimento sobre os modelos de proteção de dados, sobre a importância dessa proteção de dados e qual seria o caminho, né? Identificar em conjunto qual seria o caminho. E eu falo isso porque, certamente, o deputado Orlando e outros falarão com mais propriedade. Depois de 8 anos, ou 10 quase, né, se considerar aí todo o processo, essa discussão vem acontecendo na nossa comunidade, né, com vários setores, e, finalmente, um projeto de lei foi aprovado, né? A lei foi aprovada. E agora aguarda essa sanção. Então, é importante, e muito do que o Luiz falou, de garantir essa lógica da lei, essa integridade do processo, enquanto uma lógica de proteção do indivíduo, na proteção dos seus dados, né? Isso é essencial, e isso tem que ser não só pela proteção em termos de direitos humanos, direitos fundamentais, mas também garantir que esse processo que foi feito através de uma larga consulta pública, uma ampla consulta pública, por várias etapas, seja online, seja consulta pública online, sejam audiências, sessões, até aqui mesmo no seminário se falou, ao longo de todos esses anos, sobre o escopo dessa regulamentação. Então, um primeiro ponto aí de reflexão e inspiração é como garantir, né, a importância de garantir a conclusão desse processo, mas que é só, na verdade, a conclusão de uma etapa, né? Tendo a lei, é o começo de um novo ciclo, e seguramente a gente não terminou com tudo que é necessário para garantir essa proteção de dados aqui no Brasil. O segundo ponto se conecta com o fato de que, hoje, né, a lei de proteção de dados, de maneira geral, ela não é somente para os processos na internet, ela não é somente para o mundo online, né, como a gente ouve. Também se aplica para alguns processos offline. Mas, de fato, é no mundo da economia digital que a gente vê o maior impacto, né, e talvez a maior necessidade dessa proteção aos dados, né? Por quê? Hoje, você tem também uma lógica dentro do mercado de economia digital que incentiva a coleta, que incentiva o uso desses dados. E eu vou dar alguns exemplos, né, como essas coisas se conectam dentro das novas tecnologias. Você tem uma série de aplicativos, de dispositivos, de sensores que coletam os seus dados. Esses dados, eles são armazenados e, de alguma forma, organizados dentro de uma outra tecnologia que vem crescendo, que é o Big Data, né? Depois, você tem a internet das coisas, que seriam esses dispositivos e sensores. Depois, você tem, digamos, de uma maneira bem simplista, esse armazenamento, essa organização dentro do Big Data. E depois, você tem o que seria a análise e o uso, né, mais inteligente desses dados,
que é a inteligência artificial, hoje voltada para a aprendizagem das máquinas. Então, todas essas novas tecnologias ou esses novos usos têm, por si, a necessidade desses dados, que é o alimento, né, para todos esses processos. O que é ótimo, né? Na verdade, é parte da inovação, é parte de todo o crescimento também econômico que a gente espera, desse desenvolvimento. O problema é como colocamos o usuário, né? Então, voltando à lógica da proteção do indivíduo, de volta nessa equação. E aí vem a importância de que, em qualquer marco regulatório que trabalhe com não só a proteção de dados, mas essa confiança no entorno digital, tome 4 dimensões. A dimensão dos usuários, a dimensão das novas tecnologias, a dimensão das redes, e aqui as redes, né, a própria internet é uma rede de comunicação onde passam esses dados, e os processos colaborativos e multissetoriais, ou seja, que todos os setores tenham voz nessa tomada de decisão, nesses processos decisórios em função dos dados. E aí, para ser breve, eu estou vendo aqui explodir o tempo, a terceira reflexão que eu coloco também é que é muito fácil, hoje em dia, e olhando as notícias, com as violações e as vulnerabilidades que nós vemos nas tecnologias, culpar a tecnologia, né? Ou culpar a própria internet. Isso não é verdade, né? Os usos ou abusos que são feitos não são culpa dessas tecnologias. E é importante, principalmente aqui defendendo agora a internet ela foi construída baseada em certas características, em certos princípios ou até atributos. Na Internet Society, a gente tentou alcunhar de invariantes da internet, mas não funcionou muito bem, mas a ideia existem alguns atributos e características que são fundamentais para a internet ser o que ela é, né? E hoje, com essa onda de regulação, ou até e a necessidade, muitas vezes, de incentivar essa regulação, a gente pode quebrar com a internet. A gente pode romper com a internet que a gente conhece. Então, é mais um alerta para que sempre se considerem princípios como a internet sendo a rede das redes, uma característica global que ela tem, não ter toda uma cadeia descentralizada, não ter uma autoridade central em termos de inovação, né? A gente chama o permissionless innovation, ou a inovação sem permissão, que não quer dizer anarquia, não quer dizer que não tenha aplicação de nenhuma lei, mas quer dizer que, para entrar na internet, você não precisa ter nenhuma autoridade central autorizando, né, isso. Enfim, então fica esse alerta, e, de qualquer forma, desejando a todos uma boa jornada e agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui, parabenizando o CGI e o NIC-BR pela organização. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. E vamos passar, então, agora ao deputado Orlando Silva, que é ator fundamental no projeto de lei que está para ser... Agradeço, querido Demi, e cumprimento o doutor Luiz, Raquel, Marina, a todos que participam desse seminário. Eu, na verdade, fiz questão de passar aqui, na 9ª edição, Demi, para fazer um agradecimento, porque o Comitê Gestor da Internet, o CGI, foi um dos interlocutores fundamentais para que nós pudéssemos dar o passo adiante na votação da legislação brasileira, que está na iminência de ser sancionada pelo presidente da República. Eu recordo que estive aqui em agosto de 2016, no dia, praticamente, que o presidente da Câmara havia editado um ato em que constituía uma comissão especial. E eu relatei a esse comitê o processo que poderia ser realizado para a votação do projeto de lei, que, àquela altura, estava ancorada no PL 4060, de autoria do deputado Milton Monte, mas que tinha uma forte presença do projeto de lei 5276, apresentado pelo Poder Executivo, que, como bem historiou a Raquel, foi fruto de um longo processo de colaboração na sua elaboração. Um ano depois, após muito tumulto na vida política e institucional do Brasil,
eu, com uma certa dose de constrangimento, registrava que nós não tínhamos conseguido avançar no tempo que desejávamos, mas que, até o final do ano passado, seria possível a conquista de um texto que seria examinado pelo plenário do Parlamento. E, felizmente, nós conseguimos a conquista de um texto, mas não havíamos, até então, conquistado o consenso sobre o texto. E aí, Demi, inclusive inspirado no modelo adotado por esse comitê, que é um modelo multissetorial, nós tivemos uma fase final de muita interação, e por isso que agradeço aqui a colaboração que o CGI fez, que muitos intelectuais e pesquisadores ofereceram, que muitas entidades representativas, instituições colaboraram, que muitos agentes econômicos tiveram presente, que representantes de diversos órgãos do governo federal, em particular, participaram, de modo que nós, numa mesa multissetorial, tivemos a fortuna de concluir um texto que foi a votos, e comentava há pouco com a Marina, um texto a votos num plenário do Parlamento Brasileiro, no ano de 2018, ser encaminhado por unanimidade, é muito difícil. Eu falo para vocês que o espectro político brasileiro é bastante distinto, as visões são bastante distintas, há uma crise da dimensão que os senhores e as senhoras conhecem, institucional no Brasil, e, ainda assim, essa matéria foi objeto de encaminhamento por unanimidade na Câmara dos Deputados e ratificada essa unanimidade no Senado. Eu considero que isso se deu pelo processo, tal qual eu relatei aqui, em brevíssimas palavras, se deu pela tolerância exercitada pelos diversos agentes que interagiram nesse processo, e considero que o nosso desafio é fazer com que o texto votado no Parlamento seja ratificado plenamente pelo Poder Executivo. Isso vai exigir que nós continuemos exercitando a mesma tolerância que exercitamos até aqui. Nenhum setor econômico, absolutamente nenhum setor econômico pode publicamente sustentar que não foi ouvido e que temas que foi oferecido ao debate não foi incorporado no processo de elaboração dessa lei. Nenhum setor econômico. Nós temos notícias de que aqui e acolá, um setor econômico em particular, tem feito gestões, lobby junto ao governo para vetar uma série de itens do texto aprovado, o que significa uma certa ruptura com o pacto construído quando da votação do texto, porque, seguramente, o texto ele não reflete a visão própria de nenhum setor que participou desse entendimento. Então, assim, faço esse registro porque muitas pessoas me perguntam, e agora, como será? Será sancionado integralmente? A minha resposta é que sim. Eu sou muito otimista de que nós teremos a sanção presidencial da íntegra do texto votado no Congresso Nacional. Primeiro, pela força de ter sido um texto votado por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Segundo, pela força de um texto construído a muitas mãos e que, a essa altura, não tem mais autor, o que nos dá razão. Nós temos razão. Nós que falo, todos aqueles que, de algum modo, participaram da elaboração desse texto. E terceiro, porque, além de ter razão e ter sido um processo colaborativo, talvez seja a lei elaborada de modo mais colaborativo da história do Brasil. Além disso, nós somos muitos. Nós não somos poucos. Somos muitos e somos diferentes. Aliás, por vezes, muito diferentes, mas estamos juntos em torno de uma ideia, que é a síntese apresentada nessa lei votada agora no mês de julho de 2018. Por isso eu quero assim transmitir com muita alegria e muito otimismo a possibilidade da sanção desse diploma legal. Tem temas que são absolutamente, digamos assim, sensíveis. Eu concordo com o que falou o representante do Ministério Público. A não existência de uma autoridade garantidora retira a eficácia dessa lei, e há, inclusive, um parecer muito importante do ex-ministro do Supremo, Ilmar Galvão, sustentando a constitucionalidade da criação dessa autoridade. Inclusive, na reta final, nós ouvimos o presidente da Câmara, a consultoria jurídica da Casa e os parlamentares mais experientes, que nos deram segurança de que, considerando a iniciativa legislativa do Poder Executivo,
Nós poderíamos ser uma das âncoras do projeto, votado no plenário. Nós poderíamos criar autoridade e a sanção da Presidência da República eliminaria qualquer hipótese mesmo de judicialização do debate sobre a constitucionalidade da criação da Autoridade de Proteção de Dados. Considero que a inclusão dos governos, os governos coletam, tratam, operam dados, a inclusão dos governos sob a norma da regra é absolutamente fundamental. Não faz sentido se aplicar aos agentes econômicos e se excluir a participação dos governos, não faz qualquer sentido, né? E há aqui e acolá do mapa de vetos tentados, digamos assim, aqui e acolá, dúvidas sobre alguns conceitos que creio que serem dúvidas absolutamente legítimas, né? Por ser um tema novo, um tema sensível, mas eu quero crer que a tolerância que nós exercitamos até aqui vai ser a chave para que nós possamos ter, ao final, um documento bastante consistente e que nós possamos, considerando, inclusive, a vigência plena da GDPR, que é um fato diferente de outros momentos, nós tínhamos a expectativa da eficácia da GDPR. Hoje, ela está plena. Eu considero que nós deveríamos também levar em conta, até porque o Brasil, se falei da crise no começo, falo de uma outra crise, que é a crise econômica, o Brasil necessita de se converter numa plataforma importante, inclusive de exportação de serviços, e essa lei vai dar a segurança jurídica necessária para que, seja pela economia, seja pela privacidade pessoal de cada um, nós possamos também, nesse tema, o Brasil ser uma boa referência. Então, eu quero concluir, me agradecendo muito a colaboração que o CGI, e me permita, a muitos interlocutores que estão aqui nesse plenário, agradecer cada um deles individualmente que colaboraram com o esforço que nós produzimos, um diploma legal, considero bastante avançado e espero seja pleno nos próximos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu achei que essa mesa foi bastante no ponto, bastante focada, bastante eficaz, e eu quero lembrar que o Maximiliano Martinhão, que é o coordenador do CG e do Ministério de Ciência e Tecnologia, não pôde estar presente, mandou um vídeo, eu acho que o vídeo deve estar pronto para ser exibido, em vídeo curto do processamento dele, mas para a gente poder assistir o vídeo, a gente vai desfazer a mesa e voltar ao plenário. Obrigado a todos. Bom dia a todos, eu sou Maximiliano Salvador Martinhão, sou secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTIC, sou também coordenador do Comitê Gestor da Internet. Gostaria de cumprimentar a todos os colegas da mesa e também as senhoras e senhores participantes desse 9º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados do Comitê Gestor da Internet. É uma grande satisfação participar mais uma vez desse importante evento que já se tornou um marco na agenda anual dos debates sobre privacidade. Esta é a 9ª edição desse seminário e ela ocorre num momento muito especial, momento em que o nosso Congresso acabou de aprovar a primeira legislação geral de proteção de dados de nosso país, a qual se encontra, neste momento, em fase de sanção presidencial. Eu observo que, nos últimos meses, houve uma intensificação dos debates globais sobre o tema da privacidade e de proteção de dados. Em março, nós tivemos as denúncias envolvendo a Cambridge Analytica. Em maio, entrou em vigor o GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E em todo o mundo, inclusive no Brasil, tem ganhado relevância as discussões sobre o impacto da utilização e do tratamento de dados pessoais no contexto eleitoral. É dessa forma que os temas que serão debatidos nesse seminário e que anteriormente eram objeto de interesse de especialistas, agora são assuntos debatidos de maneira cotidiana, no seio familiar, nas escolas e também em programas de rádio e televisão. Como representante do governo federal, gostaria de dar meu testemunho de que tem havido um amadurecimento da discussão do governo, e isso é fruto, talvez, da evolução da compreensão da própria pauta da internet, da pauta da digitalização, como uma pauta transversal e não mais setorial, uma pauta fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E de maneira crescente tem havido a compreensão de que o país passa por um momento de transformação digital que impacta de maneira profunda todos os setores de nossa economia e todas as áreas de atuação governamental.
a digitalização dos processos produtivos, do governo, da educação e das formas de interação entre as pessoas trazem desafios que, se não são integralmente novos, de fato são intensificados ou alterados pela internet. E a proteção de dados é um desses temas. A tecnologia da internet altera de maneira profunda o alcance, a velocidade e as possibilidades de processamento e de tratamento de dados pessoais. E é por essa razão que entendemos a importância estratégica de uma legislação de proteção de dados como uma ferramenta que simultaneamente sirva para proteger os cidadãos, mas também seja capaz de viabilizar o desenvolvimento da economia digital em linha com as recomendações da OCDE e com a experiência de outros países e regiões do mundo. E é nesse sentido que eu gostaria de lembrar que a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital, desenvolvida ao longo do ano passado e aprovada em março deste ano, num trabalho de grande valor desenvolvido pelo secretário Tiago, secretário de Política Digital do Ministério, por meio de um decreto presidencial, essa estratégia explicitamente prevê a necessidade de aprovação de uma lei geral de proteção de dados pessoais e também a criação ou a designação de uma autoridade nacional com competências relativas à proteção de dados pessoais e ao fluxo internacional de dados, de forma a uniformizar as melhores práticas e também conferir segurança jurídica ao tratamento de dados. Quero dizer, como coordenador do CGI, que estes foram os termos de uma nota pública divulgada ontem pelo Comitê Gestor da Internet, uma nota pública que foi elaborada pelo secretário de Política Digital do Ministério, o secretário Tiago, em conjunto com a conselheira Flávia Lefebvre e também com o conselheiro Henrique, tratando desses pontos que eu mencionei. Vai também dizer que essa nota, nós tivemos o cuidado, no momento em que estamos tramitando o processo de sanção do governo, que vai culminar ao processo chegar ao presidente da República, tivemos o cuidado também, o CGI teve o cuidado de assegurar que essa nota não interfere e também não vincula os membros de governo em relação aos seus processos internos de discussão e de aconselhamento do senhor presidente da República. E é nesse momento, estamos numa fase de intensas discussões entre os diferentes stakeholders acerca do processo de sanção do PL. É um momento que é o ápice de todas aquelas discussões que começou em 2010, mas que também não se esgotará aqui. Assim que a lei for sancionada, e da maneira que ela vier a ser sancionada, haverá muito trabalho pela frente e ele será enorme. O país terá que percorrer rapidamente uma curva de aprendizado grande para que essa lei seja adequadamente implementada, com segurança jurídica e com equilíbrio. E esse seminário, patrocinado pelo Comitê Gestor da Internet, ele tem uma importância significativa e é por isso que eu gostaria mais uma vez de parabenizar os organizadores do evento pelo mérito de reunir ao longo desses 2 dias e nesse momento tão simbólico os maiores especialistas do tema em torno de um assunto da maior relevância para o nosso país: proteção de dados e privacidade. Muito obrigado, bom trabalho a todos e até uma próxima.